Alguma vez sentiu que a sua poltrona preferida ficou um pouco mais difícil de se levantar? Ou que aquele frasco de doce, que antes abria sem pensar 2 vezes, agora parece teimosamente selado? Não é a sua imaginação. Essa perda de força, essa sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes, tem um nome: sarcopenia. É um ladrão silencioso que, com o passar dos anos, nos vai roubando os músculos, a independência e a confiança. É a razão pela qual uma simples queda pode ter consequências tão graves e porque tarefas do dia a dia começam a parecer montanhas para escalar. Mas e se eu lhe dissesse que a batalha não está perdida? E se a arma secreta para combater este inimigo estivesse na sua cozinha, pronta para ser adicionada à sua bebida mais reconfortante da manhã? Neste vídeo, vamos desvendar não só que pó milagroso é este que pode adicionar ao seu café para começar a reconstruir a sua força, mas também outros hábitos simples e poderosos que, juntos, podem reverter este processo e devolver-lhe a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e transformadora de todas. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui. Aquele pó mágico que pode transformar o seu café matinal numa verdadeira poção de força. Estamos a falar de proteína em pó, mais especificamente, colagênio ou proteína whey. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Proteína em pó, isso não é para aqueles jovens musculados do ginásio? E durante muito tempo, essa foi a imagem que todos tínhamos. Mas a ciência e a nossa compreensão do envelhecimento mudaram drasticamente. Hoje sabemos que a proteína é talvez o nutriente mais crucial para quem tem mais de 60 anos, e suplementá-la de forma inteligente pode ser a chave para uma vida mais longa, forte e independente. Primeiro, vamos entender o inimigo. A sarcopenia não é apenas sentir-se um pouco mais fraco. É a perda real de massa e função muscular que acontece à medida que envelhecemos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Durante a juventude, o nosso corpo é um mestre construtor, sempre a substituir tijolos velhos por novos. A proteína é o cimento que une tudo. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se um construtor mais lento e menos eficiente. Se não lhe dermos cimento suficiente, ou seja, proteína, a parede começa a enfraquecer, a perder tijolos, e é aí que os problemas começam. A dificuldade em levantar-se, o medo de cair, a perda de equilíbrio. Tudo isto está ligado a essa parede muscular que está a enfraquecer. O café da manhã é, para muitos de nós, um ritual sagrado. É aquele momento de calma antes de o dia começar. Adicionar uma colher de proteína em pó a esse café é uma das formas mais fáceis e eficazes de dar ao seu corpo aquele cimento extra logo no início do dia. Por quê? Porque o nosso corpo é mais receptivo a construir músculo pela manhã, depois de uma noite inteira de jejum. Dar-lhe proteína neste momento é como entregar um carregamento de tijolos e cimento a uma equipa de construção pronta para começar a trabalhar. Existem principalmente 2 tipos que recomendo. O primeiro é o colagênio hidrolisado. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo, não só nos músculos, mas também na pele, nos ossos e, crucialmente, nas nossas articulações. Com a idade, a produção de colagênio diminui, e é por isso que as dores nas articulações se tornam tão comuns. Adicionar colagênio ao seu café não só ajuda na manutenção muscular, mas também pode lubrificar as suas articulações, aliviando dores e rigidez. O melhor de tudo é que geralmente não tem sabor e dissolve-se completamente, por isso nem vai notar que está lá. O segundo tipo é a proteína whey, ou proteína de soro de leite. Esta é a rainha da construção muscular. É rica num aminoácido chamado leucina, que é como o capataz da obra, a dar o sinal para o corpo começar a construir músculo. Para quem sente que a perda de força é mais acentuada, a whey pode ser uma opção fantástica. Existem versões sem sabor, ou com sabores suaves como baunilha, que podem até tornar o seu café mais cremoso e saboroso. A dose recomendada é geralmente entre 15 a 20 gramas, o que equivale a uma colher medidora que normalmente vem na embalagem.
Comece devagar, talvez com meia colher, para ver como o seu corpo reage. Lembre-se da Dona Amélia, uma senhora de 78 anos que acompanhei. Ela adorava o seu jardim, mas nos últimos anos o simples ato de se ajoelhar para cuidar das suas rosas tornou-se uma tortura. As pernas tremiam ao levantar-se e os joelhos doíam constantemente. Ela sentia que estava a perder a sua maior paixão. Com alguma relutância, ela começou a adicionar uma colher de colagênio ao seu galão todas as manhãs. Nas primeiras semanas, não notou grande diferença, mas persistiu. Ao fim de 2 meses, algo mudou. Ela contou-me, com lágrimas nos olhos, que tinha passado uma tarde inteira no jardim e, no final, levantou-se sem precisar de se apoiar em nada. Sentiu uma firmeza nas pernas que não sentia há anos. Não foi um milagre da noite para o dia. Foi o resultado de dar ao corpo, de forma consistente, a matéria-prima de que ele precisava desesperadamente. Claro, é fundamental falar com o seu médico ou um nutricionista antes de começar qualquer suplemento, especialmente se tiver alguma condição renal. Eles podem aconselhá-lo sobre a melhor opção e dose para si. Mas esta simples adição ao seu ritual matinal pode ser o primeiro e mais poderoso passo para reconstruir a sua força de dentro para fora. É um ato de cuidado, um investimento na sua própria independência. Agora que demos ao nosso corpo o bloco de construção essencial logo pela manhã, precisamos de lhe dar a ordem para o usar. Colocar a proteína no café é como entregar os materiais a uma obra. Mas se os trabalhadores não tiverem instruções ou ferramentas para construir, os materiais ficam acumulados sem fazer nada. É aqui que entra o segundo hábito, talvez o mais importante de todos, o movimento com resistência. E, por favor, não se assuste com esta palavra. Resistência não significa levantar pesos enormes no ginásio ou fazer exercícios extenuantes. Significa simplesmente desafiar os seus músculos um pouco mais do que eles estão habituados, para lhes dar um motivo para usar a proteína que acabou de consumir. O seu corpo é extremamente eficiente. Se não usar os músculos, ele assume que não precisa deles e começa a desmantelá-los para poupar energia. Temos de lhe enviar um sinal claro. Ei, eu ainda preciso destes músculos. Por favor, fortalece-os. E podemos fazer isso no conforto e segurança da nossa própria casa. Um dos melhores exercícios que qualquer pessoa pode fazer é o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira, mas de forma controlada. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na borda, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, muito lentamente, volte a sentar-se controlando a descida. Tente não se deixar cair na cadeira. Faça isto 5 a 10 vezes. Se for muito difícil no início, pode colocar uma almofada para diminuir a distância ou usar as mãos ligeiramente para ajudar. Mas o objetivo é progredir até não precisar de ajuda. Este movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo, as pernas e os glúteos, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantar. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Lentamente, dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos que usamos para empurrar portas, levantar as compras ou até para nos ampararmos numa queda. Comece com 5 repetições e vá aumentando. Para uma solução ainda mais versátil, considere investir num conjunto de elásticos de resistência. São baratos, não ocupam espaço e permitem trabalhar quase todos os músculos do corpo. Pode, por exemplo, sentar-se numa cadeira, pisar o meio do elástico com os pés e segurar as pontas com as mãos ao lado do corpo. Depois, simplesmente dobre os cotovelos, puxando o elástico para cima. Isto é excelente para os bíceps, os músculos que usamos para pegar em objetos. A chave não é a intensidade, mas a consistência.
Fazer 10 minutos destes exercícios 3 a 4 vezes por semana é infinitamente melhor do que fazer 1 hora uma vez por mês. E o melhor momento para os fazer? Pode ser 1 ou 2 horas depois do seu café com proteína. Assim, os nutrientes já estão a circular no seu sangue, prontos para serem transportados para os músculos que estão a ser trabalhados. Lembre-se, o objetivo é sentir um ligeiro esforço, não dor. Se algo doer, pare. O corpo adapta-se, mas precisa de tempo. Agora, para além de dar ao corpo os materiais e o estímulo para construir, temos de garantir que a obra não para ao longo do dia. O nosso pequeno almoço reforçado é um excelente começo, mas o corpo não consegue armazenar proteína para usar mais tarde. Ele precisa de um fornecimento constante. É por isso que o terceiro hábito é distribuir a ingestão de proteína ao longo das suas principais refeições. Muitos de nós consumimos a maior parte da nossa proteína ao jantar, com um grande bife ou um pedaço de peixe, e muito pouca ao pequeno almoço e ao almoço. Para os mais velhos, esta não é a estratégia ideal. O corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. O resto é desperdiçado. É muito mais eficaz dar-lhe doses moderadas ao longo do dia. Pense em incluir uma fonte de proteína de qualidade em cada refeição. Ao almoço, em vez de uma simples sopa, adicione um ovo cozido ou um pouco de frango desfiado. Uma lata de atum ou sardinha em conserva é uma opção rápida, barata e incrivelmente nutritiva. Rica não só em proteína, mas também em ômega 3, que é anti-inflamatório. O nosso maravilhoso bacalhau, o grão de bico, o feijão frade, são todas excelentes fontes de proteína. Uma boa posta de pescada cozida com todos ou uma salada de grão com atum. Ao lanche, em vez de bolachas ou pão com manteiga, opte por um iogurte grego, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, ou um punhado de tremoços. Até o queijo fresco é uma ótima opção. O objetivo é apontar para cerca de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Não precisa de andar com uma balança, basta ter uma noção visual. Uma porção do tamanho da palma da sua mão de peixe, carne ou frango, ou uma chávena de leguminosas, geralmente atinge este valor. Ao distribuir a proteína desta forma, mantém o seu corpo num estado constante de reparação e construção muscular, em vez de o sobrecarregar numa única refeição. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar continuamente ao longo do dia, em vez de uma grande equipa que só aparece ao fim da tarde. Esta abordagem não só combate a sarcopenia de forma mais eficaz, como também ajuda a manter a saciedade, evitando os petiscos pouco saudáveis entre as refeições e ajudando no controle do peso. Cada refeição torna-se uma oportunidade para fortalecer o seu corpo. E quando a noite chega, o trabalho mais importante começa. Depois de um dia a fornecer ao corpo os materiais certos e o estímulo necessário, chegamos a uma fase que muitos de nós subestimamos: o descanso. O quarto hábito é priorizar um sono de qualidade, porque é durante a noite que a verdadeira magia da reconstrução muscular acontece. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormir o suficiente e profundamente, o seu corpo não terá a oportunidade de reparar os músculos e de os fortalecer. Pense no sono como o turno da noite na sua obra de construção. Durante o dia, a equipa preparou os materiais e identificou as áreas a reparar. À noite, a equipa de reparação entra em ação, usando esses materiais para consertar as microlesões causadas pelo exercício e para adicionar novos tijolos de músculo. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para este processo de reparação. Infelizmente, com a idade, os padrões de sono mudam. Muitos de nós temos mais dificuldade em adormecer, acordamos mais vezes durante a noite ou levantamo-nos muito cedo. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Primeiro, crie um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. Evite ecrãs de televisão, telemóveis ou tablets pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono.
Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou tome um banho morno. Um chá de camomila ou cidreira também pode ser muito reconfortante e ajudar a relaxar. Em segundo lugar, mantenha o seu quarto o mais escuro, silencioso e fresco possível. Use cortinas opacas ou uma máscara de olhos se houver luz a entrar. Se o barulho for um problema, considere usar tampões para os ouvidos. A temperatura ideal para dormir é ligeiramente mais fresca. Terceiro, tente manter um horário de sono regular, mesmo aos fins de semana. Ir para a cama e acordar por volta da mesma hora todos os dias ajuda a regular o relógio biológico do seu corpo, tornando mais fácil adormecer e acordar naturalmente. E por último, tenha atenção ao que come e bebe antes de dormir. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool nas horas que antecedem o deitar. Beber muitos líquidos também pode levar a idas frequentes à casa de banho durante a noite, interrompendo o seu sono. Um sono reparador não só é vital para os seus músculos, mas também para a sua mente. Melhora a memória, o humor e a capacidade de concentração. Quando acorda a sentir-se verdadeiramente descansado, tem mais energia e motivação para se manter ativo durante o dia, criando um ciclo virtuoso de saúde e bem-estar. Finalmente chegamos ao quinto e último hábito, a dica que prometi que poderia surpreendê-lo pela sua simplicidade e pelo seu impacto profundo. Este hábito é a hidratação consciente e a atenção aos micronutrientes. Pode parecer básico, mas a desidratação crônica é um problema muito comum nos mais velhos e um sabotador silencioso da força muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, eles não conseguem funcionar corretamente. A água é essencial para transportar nutrientes, como a proteína, para as células musculares e para remover os resíduos. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma diminuição significativa da força e da resistência. Muitas vezes, a sensação de sede diminui com a idade, por isso não podemos confiar nela. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Uma boa estratégia é beber um copo de água logo ao acordar, antes mesmo do seu café. Depois, tente beber um copo antes de cada refeição. Se não gosta de água simples, pode aromatizá-la com uma rodela de limão, folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. Juntamente com a água, precisamos de 2 micronutrientes que são os melhores amigos da proteína: a vitamina D e o cálcio. O cálcio é famoso pela saúde dos ossos, mas também é crucial para a contração muscular. A vitamina D, por sua vez, é necessária para que o corpo absorva o cálcio e também desempenha um papel direto na função muscular. A melhor fonte de vitamina D é a exposição solar. Apenas 15 a 20 minutos de sol nos braços e no rosto, fora das horas de maior calor, podem ser suficientes para o corpo produzir a vitamina D de que precisa. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, por isso devemos aproveitá-lo. Em termos alimentares, fontes de cálcio incluem lacticínios como iogurte e queijo, vegetais de folha verde escura como os brócolos e a couve galega, e peixes pequenos que se comem com espinha como a sardinha. A combinação de proteína, cálcio e vitamina D é o trio perfeito para ter músculos fortes e ossos saudáveis, reduzindo drasticamente o risco de quedas e fraturas. Então, como pode ver, tudo está interligado. Começa com aquele simples gesto de adicionar proteína ao seu café, que lhe dá os blocos de construção. Continua com um movimento inteligente, que diz ao seu corpo onde construir. É sustentado por refeições equilibradas ao longo do dia e pelo sono reparador que permite que a construção aconteça. E tudo é suportado pela hidratação e pelos nutrientes certos. Não se trata de uma mudança drástica, mas de pequenas adições consistentes à sua rotina. Lembre-se, não está a tentar voltar a ter 20 anos. Está a lutar para ter a melhor qualidade de vida possível aos 60, 70, 80 e mais além. Está a lutar pela sua independência, pela capacidade de brincar com os seus netos, de cuidar do seu jardim, de viajar
e de desfrutar de cada dia com energia e sem medo. Cada pequeno passo que der nesta direção é uma vitória. Comece hoje. Comece com o seu próximo café da manhã. Agora, adoraria saber a sua opinião. Já experimentou adicionar algo ao seu café ou tem algum truque para se manter forte e ativo? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. As suas dicas podem inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar e considere subscrever o nosso canal para mais conselhos sobre como viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Lembre-se, nunca é tarde demais para investir em si. A força não tem idade e a sua está à espera de ser redescoberta. Viva a sua melhor vida todos os dias.